The Handmaid's Tale não é a melhor série de 2017. What? Eu estou sentindo uma treta! Já avisei que vai dar merda isso. Mas antes de espernear, fica aí e escuta o que a gente tem pra falar. Fala aí, seu bando de viciado, tudo bom com vocês? Tudo bem. Hoje a gente veio aqui falar de uma das séries mais pedidas do canal. Antes que vocês espernem mais aí, a gente não achou a série ruim, tá bom? Tá bom. Bom, pra ser sincero, eu só fui assistir essa série pra saber qual é que era. Nunca tinha ouvido falar dela antes de vocês começarem a falar pra gente. E eu queria saber qual é que era, por que tava todo mundo falando dessa série. Por que o hype era tão alto? E a gente foi lá e assistiu a série. Descobrimos em praticamente um dia do que a série se tratava, porque a gente passou um domingão assistindo The Handmaid's Tale. Ela é uma série muito bem produzida, com atores excelentes, atores conhecidos por muitas outras obras que já fizeram. Muitas coisas técnicas muito bem feitas, só que pra mim faltou alguma coisa a mais. A interpretação excelente da Off-Red torna ela a melhor série de 2017? Wait for it. Não. Talvez pro M aí. A fotografia maravilhosa da série torna ela a melhor série de 2017. Uma série só feita de coisas técnicas, de uma paleta de cores incríveis, que sim, essa série tem uma paleta de cores incríveis. Eu acho que é mais do que só isso numa série, sabe? É isso e mais um conjunto de outras coisas. A forma de construção de história, é a história a ser contada, a originalidade de uma história. Não consegue, né? E é o conjunto de tudo, né? É o como eles estão contando a história pra gente, o desenvolvimento dos personagens e tudo mais. Pra quem não conhece a série, a gente não vai falar muito sobre a sinopse, porque eu acho que é muito mais interessante vocês irem descobrindo ao longo dos episódios o que tá acontecendo. Que foi o que aconteceu com a gente tinha a menor ideia do que se tratava essa série. Quando eu vi a cartaz dela, eu sempre achava que era uma série de época. Sim, tecnicamente é uma série de época. Sim, mas se passa num futuro em que aconteceram algumas coisas nos Estados Unidos e a sociedade já não é mais a mesma. É um outro tipo de sociedade, sobre outras regras, e até mistura um pouco de comunismo com religião, meu. Daí vem toda aquela ideia de inquisição na sua cabeça. Eles trazem bastante isso de ou vocês vão seguir as regras ou vocês vão morrer. Bem cruéis, assim, até resgatando coisas da história da humanidade, como que as coisas foram um dia. E é uma mistura de várias coisas, mesmo de ISIS, com comunismo, com inquisição, com várias coisas envolvendo religião e crueldade, escravidão. Toca até em temas sobre o feminismo e tudo mais. É basicamente isso. A gente não vai contar muito mais do que se trata, porque é uma experiência muito legal você ir descobrindo ao longo dos episódios o que tá acontecendo, como que aquela sociedade funciona. Foi uma das coisas que eu mais me impressionei com a série, descobrir um pouquinho do que tá acontecendo a cada episódio, e daquele mistério que fica das coisas que você não tá entendendo, você vai descobrindo aos poucos. Então se você não assistiu, vai lá assistir, e depois volta aqui pra assistir o resto desse vídeo, que agora a gente vai começar a dar um pouco de spoiler sobre a história e isso do que a gente achou da série como um todo, e alguns pontos ruins e bons que a gente vai comentar agora. There's an eye in your house. Eu acho que o melhor ponto a exaltar nessa série é o visual dela. Finalmente estou voltando a falar da paleta de cores de alguma série, mas é porque assim, a série tem que gritar na nossa cara pra gente perceber, e essa série faz isso, ela grita, que é basicamente o branco, o preto, o cinza, o vermelho e o turquesa barra verde. E é legal falar do tom da paleta também, que é aquele tom apagado, opaco. Não tem nada brilhante, não tem nada reluzente como Utopia ou Preacher, por exemplo, que, né, que tá aquela cor vibrante aí. Que remete, quando você vê isso, pelo menos na minha cabeça, pode ser que não tenha nada a ver, mas sempre aquele negócio de União Soviética mesmo, sabe, de Rússia, aquela neve caindo o tempo todo, aqueles prédios cinza atrás, eu só consigo pensar em Rússia e Alemanha. Nem parece mais os Estados Unidos, né, se tornou um outro lugar. A história que a série traz, eu senti, assim, uma empatia pela história, sabe, eu senti medo na história, medo de saber que isso pode acontecer a qualquer minuto na nossa sociedade. Porque é o que ela fala no começo, tipo, a gente não percebeu quando eles começaram a cortar algumas coisas das mulheres, a gente não acordou quando eles demitiram todas as mulheres, ou quando isso aconteceu, a gente só acordou quando tava acontecendo, sabe? Pá, qualquer momento, algum grupo que se acha poderoso o suficiente pra fazer isso pode vir e invadir nossa privacidade, nossa total privacidade, nosso método de vida, meio de vida hoje em dia. Sua liberdade, né, principalmente, e fazer o que é meio que a gente vê na Coreia do Norte,
Norte mesmo. Uma realidade não tão distante, né? Tá acontecendo aí hoje em dia na Coreia do Norte. Tem lugares do mundo que são assim, né, mano? Outra coisa que a gente tem que falar dessa sociedade é que, assim, em algum momento eles falam as qualidades que essa nova sociedade alcançou, né? Que Gilead é o país que reduziu em, sei lá, 78% a emissão de carbono. É o país que tem todos os prédios com energia solar. É o país que tem a maior taxa de natalidade, que é o maior problema da série, né? Que a série traz. Lugar com a maior taxa de natalidade do mundo inteiro. É o país que alcançou objetivos muito grandes, só que é tudo muito infeliz o tempo todo. É o prédio cinza o tempo todo, sabe? Não tem uma arvrinha, assim, tem uma florinha em frente às casas pra alegrar. É tudo muito triste, é tudo muito infeliz, o que remete o que essa nova sociedade trouxe. O capitão da casa da Aya fala, tipo, o melhor nem sempre é o bom pra algumas pessoas. Realmente faz sentido esse discurso dele. Apesar de a gente tá vendo que tudo que tá acontecendo, tudo que eles conseguiram gerar foi perturbador pra todo mundo da sociedade. Nem os comandantes não aceitam muito aquilo, tanto é que eles estão sempre burlando as regras e fazendo coisas ilegais na sociedade deles. A gente vê que o discurso dele realmente faz sentido. Vou fazer o melhor, que pode não ser bom pra mim. Sim. We only wanted to make the world better. Better. Better never means better for everyone. It always means worse for some. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, porque é muito importante pra gente, tá bom? Tá bom. Eu vou tentar explicar o meu sentimento com essa série um pouco. A gente fez um vídeo sobre The Away, um vídeo ela fala que gostou, mas eu critiquei bastante The Away. Eu dei os pontos que eu achava que poderiam ser mudados. Pra mudar a minha opinião, eu achava que a série poderia mudar esse ponto, mudar aquele ponto, fazer coisas diferentes e tudo mais, e eu explico isso no vídeo de The Away. Essa série aconteceu um negócio diferente comigo, porque eu gostei muito dela até metade, e a partir da metade ela começou a desandar um pouco ao meu ver. Só que eu enxergo essa desandada da série de um modo que eu não consigo ver uma outra saída para aquela história. Na minha imaginação, eu não conseguiria pensar em outro caminho que a série poderia levar, só que aquilo não me agradou mesmo assim. Gostei muito do começo, achei a ideia muito legal, muito interessante, o jeito que eles entregaram, a narrativa que eles encontraram, e eu fiquei muito interessado pela história. Eu não sei, eu esperava que eu fosse ser surpreendido em algum momento, e não fui. É o que o hype prometia, né? O hype promete o tempo todo que você vai ser surpreendido por essa série maravilhosa, com um plot twist muito louco. Eu fiquei o tempo todo esperando esse plot twist e ele não aconteceu. Porque o caminhar da história, isso não é um lado ruim. Ele acha isso um lado ruim, mas isso não é um lado ruim pra mim, é um lado óbvio do que acontecer. O caminhar da história só pode seguir exatamente aquele caminho. Eu não vejo outra saída pra esse tipo de história, pra esse futuro distópico em que a sociedade é separada por classes e algumas classes não gostam tanto disso assim, vamos nos rebelar. A gente já viu isso milhões de vezes. E eu não sei consertar isso. Deu uma sensação de frustração. As qualidades técnicas da série não se perdem da metade pro final, é só o caminhar da história mesmo que vai. Tem algumas cenas que, gente, que cenas bonitas que são aquelas, sabe? Que coisa bonita de se olhar. Que produção excelente eles fizeram, mas a história tá aí, caminhando pra mais do mesmo. O que não me agradou muito na série foi... Sabe aquele negocinho te incomodando lá no fundo da cabeça? Que eu ficava pensando, nessa série me parece adolescente. Mas eu não sabia dizer o porquê que a série era adolescente. Nada contra séries adolescentes, a gente sabe que tem seu público aí. E eu não sabia dizer por que a série era adolescente. Até que um momento... Sabe quando você acorda assim? E eu percebi que talvez fosse por causa da narração que a Off-Red traz pra série. É um ponto importante da série, porque é aquela história, tudo que ela pensa, mas ela não pode falar. E isso é muito importante da gente ter esse ponto de vista, mas assim, é aquele negócio cheio de poesia que adolescente quer fazer. Eu estou entrando em um lugar escuro, mas eu vejo luz no fim do túnel. Tá cheio de poesia. E eu estou presa dentro do meu corpo, mas eu fujo nesses momentos em que minha memória me traz, mas eu não posso ficar tão longe assim, porque talvez eu não volte mais. Drama todo. Acaba ficando até um pouco piegas, né? Piegas, é essa palavra. Não precisava ser assim, sabe? Fala normal, pense como uma pessoa normal. Aquele pensamento sequencial que vem o tempo todo um em cima do outro. Fique puta, né? Xingue por dentro, com aquela cara que ela faz muito bem, que são as expressões. Eu acho que essa narração dela chega a ser até infantil, e eu acho que isso estragou um pouco da série. There was an Offred before me.
She helped me find my way out. She's dead. She's alive. She is me. E outra coisa também que talvez tenha me incomodado um pouco na história, vamos para os pontos da série. Ela é uma série mais ou menos sobre comportamento humano, mais ou menos sobre o apocalipse, mais ou menos sobre feminismo, mais ou menos sobre religião e mais ou menos sobre ditadura. É uma série sobre o quê? Traz um pouco de escravidão, estupro. Se trata de um futuro distópico, mas daí tem todo o feminismo envolvido lá, né? Porque são as mulheres sendo escravizadas e elas têm que se rebelar contra isso. Mas é só por causa da religião. A Bíblia mandou fazer isso, mas é porque teve um apocalipse aí que as mulheres estavam inférteis. E aí? Decida-se série. E só pra dizer que essa é a série que tem todos os outros personagens de todas as séries do mundo, né? Trouxe Dexter, Mad Men, Gilmore Girls, Orange is the New Black, American Horror Story, The Leftover e mais algumas aí que a gente não vai lembrar agora. Tem atores muito conhecidos e atores excelentes. Só reforçando, falando que a série tem muitos pontos positivos. A parte técnica da série, que também não é a nossa especialidade, mas a gente não pode deixar de notar quando a coisa é muito boa, sabe? Quando grita nos seus olhos, é aquilo que eu falo da paleta de cores. Quando grita nos olhos é porque tá realmente excelente ali. Sim, e os atores conseguem entregar a emoção muito bem pra gente. A gente se emociona em muitos pontos com a série. Até no final, eu falei que não gostei da história do meio pro final, mas a parte técnica realmente continuou muito boa. As atuações foram ótimas, cenas memoráveis, a cena do apedrejamento lá. Do não apedrejamento, no caso. Gente, aquela cena, eu quase chorei naquela cena. Foi foda mesmo aquela cena. Mas acho que é isso aí que a gente tinha pra falar dela, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí embaixo nos comentários o que vocês acharam da série, os pontos fortes, pontos fracos, por que vocês gostaram tanto, por que vocês não gostaram tanto e por que a American Gods é melhor do que The Handmaid's Tale. Então é isso aí, galera. Não esquece de dar o joinha aqui embaixo, porque é muito importante. E obrigado pra quem assistiu até aqui. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Ou a qualquer momento. E tchau. E lembre-se, sejam educados nos comentários. Sim, por favor. Tem uma coisa que eu queria trazer aqui pra vocês, uma cena que acontece no começo acho que no primeiro episódio, mostrando como é que elas são treinadas lá, né, pra cumprir o papel delas na sociedade. E elas falam que quando uma aia é estuprada, uma mulher, né, é estuprada, a culpa é dela, a culpabilização da vítima. A gente fica inconformado com essas coisas. E aí a série traz um problema de continuismo, talvez, que a gente notou, que é uma cena em que o estuprador é levado pro meio delas e elas espancam ele, acho que até a morte, né? Ficou meio que um problema de continuismo, porque, tipo, a culpa não era delas. Agora a culpa é dele. Agora vocês estão batendo nele, por quê? Se a culpa é de vocês, sabe? É coisa estranha. Foi uma controvérsia aí que a série trouxe. Que eu não sei se foi de propósito, tem algum motivo por trás disso. Ou se a gente que não entendeu direito o que tava rolando. Só trazendo aqui, só pra ver se vocês perceberam a mesma coisa que a gente. Vocês entenderam melhor essa parte, explica pra gente aí nos comentários, que pra mim ficou meio obscuro essa parte. I ain't hit you back and now you overreacting. Hate that shit with a passion. Yeah. Have a little self-respect, don't wanna put you on blast, but you should go ahead and practice. Shut the fuck up right now and let me breathe. Shut the fuck up right now, let me do my thing.